Você sabia que os povos indígenas foram numericamente as maiores vítimas da ditadura? Desconhecida por grande parte da população, a repressão nas aldeias durante os anos de chumbo é o tema de hoje do especial sobre ditadura e povos do campo. Eu sou a Luma Prado e convido você a assistir a mais um De Olho na História. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Em abril de 1974, o trecho final da rodovia BR-174 a Manaus-Boa Vista foi inaugurado. Para celebrar, o governo militar ergueu um marco à memória de 28 civis e 4 militares que pereceram na construção da estrada. Numa placa menor, a inscrição: "Uma nação se constrói com o esforço de todos". O que o marco não conta é que esse trecho da BR-174 foi erguido sobre o território ancestral do povo Kinja, mais conhecido como Aimiri-Atroari. Na placa não há sequer menção às baixas indígenas, um ultraje revelador do apagamento da violência cometida contra os povos originários durante a ditadura civil-militar. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, estabelecida em 2011, inicialmente não se preocupou com os povos originários. Foi preciso que indígenas ativistas reivindicassem seu lugar nas investigações. E para justificar o pedido, eles enviaram justamente a denúncia do massacre dos Aimiri-Atroari, feita pelo antropólogo do CIMI, Egídio Schwad. A CNV, então, criou o grupo de trabalho relacionado à luta pela terra e violência contra os povos indígenas. Resultado das investigações foi espantoso. Ao menos 8.350 indígenas foram assassinados entre 1946 e 1988. Como apenas 10 povos foram investigados, a estimativa é que o número seja muito maior. Mas os índios eram contra a ditadura? Não, os índios não eram contra a ditadura era contra os índios. Eles reagiram às invasões que as políticas de ocupação da ditadura fizeram em suas terras. As investigações da CNV ganharam fôlego com a redescoberta em 2012 do relatório Figueiredo, resultado do trabalho do procurador Jader de Figueiredo. Entre 1966 e 1967, o procurador viajou por 16 mil quilômetros, passou por 130 postos do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, e produziu mais de 7.000 páginas registrando as atrocidades cometidas contra os indígenas por fazendeiros e funcionários do SPI. Nós temos casos em que foi jogado até dinamite, em cima das comunidades indígenas para você aniquilar um povo. Nós temos casos em que se jogavam, passavam de avião, jogavam roupas para as comunidades indígenas contaminadas com vírus, inclusive. Quer dizer, é uma política de aniquilação, de extermínio mesmo dessas populações. Essa política de ação e omissão do Estado abarcava escravidão, alienação da terra indígena, torturas, estupros, venda de crianças, assassinatos, dinamites atiradas de avião, caçadas humanas com metralhadoras, inoculações propositais de doenças, doações de açúcar misturado com estricnina. Metara ibe kaino tu ide onye kana ba kupena kuekakira ima memata katain mera nen unica ni metara olego koma legamo. Como resultado, o SPI foi extinto e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, passou a ser o órgão responsável pela política indigenista no país. O AI-5 de 1968 suspendeu a apuração dos crimes, alguns funcionários foram demitidos, mas ninguém foi preso. O escândalo ganhou o mundo. Enquanto a censura evitava uma maior repercussão na imprensa brasileira, repórteres estrangeiros eram convidados a visitar o Parque do Xingu para acalmar os ânimos da mídia internacional. Paralelamente, foi criada a Guarda Rural Indígena, a GRIM. Para mostrar que os indígenas sabiam se defender, a ditadura ensinou a tortura. Aqui vemos cenas da formatura da primeira turma da GRIM em 5 de fevereiro de 1970. Indígenas Xerente, Machacali, Carajá, Craô e Gavião foram treinados para reprimir parentes dentro dos territórios.
A parada militar, à luz do dia, com presença de crianças, mulheres, jovens e idosos, exibe o pau de arara. Nos territórios foram criadas cadeias para prender indígenas revoltosos e até mesmo o presídio central, para onde iam aqueles mais aguerridos, o presídio Krenak, onde ao menos 120 indígenas de 25 etnias foram aprisionados. Nós já falamos desse verdadeiro campo de concentração no episódio sobre os Krenak aqui do De Olho da História. Manuel dos Santos Pinheiro, criador da GRIM, não era visto com bons olhos. Os indígenas não foram vítimas apenas da política de repressão da ditadura. Eles foram as maiores vítimas da política de desenvolvimento. No final dos anos 60, o regime criou o PIN, Plano de Integração Nacional, que previa uma série de obras de infraestrutura para desenvolver a Amazônia. Para os povos indígenas, o PIN significou o contato indesejado, a invasão avassaladora de seus territórios, além de doenças, conflitos, declínio populacional e extermínio. Entre as rodovias que rasgaram a floresta estava a BR-174, que conectaria Manaus à fronteira com a Venezuela. A estrada cortava 120 quilômetros de área de posse imemorial dos Waimiri-Atuari. Os indígenas resistiram como puderam ao avanço da estrada. Em 1968, eles flecharam a expedição do Padre Calheri, que chegou atirando no território. De janeiro de 1973 a dezembro de 1974, eles atacaram postos da FUNAI na região. A resposta do Estado foi violentíssima. O agrupamento do BIS, Batalhão de Infantaria da Selva, antigo batalhão de caçadores, treinado para o combate contra revoltosos e rebeldes, foi combater os Waimiri-Atuari em suas terras. Foi muita maldade na construção BR-174. Aí veio muita gente e pessoal armado, assim, caso do exército, né, assim, esse aí eu vi. Aí eu sei que, me lembro bem, tinha um avião, assim, um pouco de folha de, assim, descendo de folha, assim, alguma coisa vermelha por baixo, só isso. A rodovia foi inaugurada em 1977. O marco, como já sabemos, não faz lembrar os indígenas que pereceram na construção. Sem dados consolidados, a mortalidade dos Waimiri-Atuari varia de 40% a 90%. 6 sobreviventes participaram de uma audiência judicial em 2019 para apurar o genocídio. Eles denunciaram até o lançamento de venenos de aviões do exército, possivelmente napalm. O Estado também incentivou a ocupação de terras indígenas por latifundiários. Para obter crédito fundiário, o fazendeiro precisava de uma certidão negativa de índios. Concedida pela FUNAI, o documento assegurava que não havia indígenas no território. Como muitas vezes as áreas estavam habitadas por indígenas, era preciso que o fazendeiro efetivasse a matança. Desse capítulo pouco explorado da história da ditadura no Brasil, há muito para saber. O livro Os Fuzis e as Flechas, de Rubens Valente, e a série documental Memória Perigosa, de Laura Fireman e Marina Veis, são ótimos caminhos para se aprofundar no tema. Os links estão na descrição. De olho na ditadura, de olho na história, de olho nos surrealistas. Yakamamano, Kishano, oh.